Aqui mais uma edição das nossas aulas ao vivo, transmitindo aí para o Facebook, literalmente para o mundo todo, e em especial para nossos colegas, alunos, alunas, futuros alunos, futuras alunas aqui do estado do Ceará. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, hoje ministrando aula de raciocínio lógico. Se alguém achar estranho por me ver constantemente dando aula da área jurídica, é porque sou acadêmico em Direito e fiz Matemática na Universidade Estadual do Ceará. Então não são coisas aleatórias, fazem parte da minha vida profissional. Mas vamos lá. Hoje, raciocínio lógico, iniciando temas que, para quem já é estudioso, para quem já é dedicado à ciência devido a concursos ou não, vai ser algo extremamente simples, né? Essa iluminação que vocês estão vendo aí no quadro, esses reflexos aí, digamos assim, faz parte ainda. Próximo domingo a gente já vai estar com a iluminação adequada, um verdadeiro estúdio para resolver esse probleminha. Mas vamos nessa. No raciocínio lógico, nós temos que trabalhar em especial com os chamados conectivos. O que são conectivos? São símbolos matemáticos que substituem letras em suas expressões. Primeiro conectivo, esse Vzinho de ponta cabeça, ok? Significa o conectivo E, mais chamado pelo cearense de I. Exemplo, A, I, B, ok? Em vez de colocar o E, que é o E, vamos colocar esse Vzinho de ponta cabeça. O Vzinho, normalmente, é o ou. A ou B, fulano ou cicrano, beltrana ou cicrana. Aí no lugar de escrever um O e um U, coloca este símbolozinho, o ou. O Vzinho com o tracinho embaixo é um ou exclusivo. Vocês verão que nós temos o ou inclusivo, que pode ser um ou dois, mas temos um ou propriamente dito, que quer dizer o ou. Exemplo. Quando eu digo A ou B, estou dizendo que um dos dois. Mas se for dois, não tem problema. Mas quando eu disser ou A ou B, aí não. Ou será A ou será B. Não pode haver a exclusão dos dois e nem a permanência dos dois. Terá apenas um. Daí, esse Vzinho com traço em cima é o ou. Este outro, né, que é um tracinho puxado para baixo, como se fosse um Lzinho deitado, chama-se negação. O que é negação? Muita gente confunde negar com falar o contrário. Não, não é isso. Negação, dando logo um exemplo adiantado, a gente vai dizer o seguinte, vamos dar um exemplo. Todo homem é bom motorista? Negue a frase. Se eu disser toda mulher é boa motorista, nenhuma mulher é boa motorista, eu não estou negando a frase, eu estou criando uma nova frase. Mas, para negar, por exemplo, todo homem é bom motorista, eu posso dizer, existem homens que não são bons motoristas, algum homem não é bom motorista, vai depender, a gente vai explicar isso direitinho. Mas a negação é simplesmente a retirada daquela situação. Se era V, passa a ser F, se era F, passa a ser V. Então vamos lá. O Nzinho, esse Nzinho aí, sem pontas, né? Cobrinha assim, digamos assim, também é negação. Então vale esse riscadozinho horizontal com um pedacinho vertical, como se fosse um L deitado. E vale também esse Nzinho. Os dois são negações. Já a setinha, direção única, quer dizer se, então. Então vamos lá. Se ela vier, então ficarei feliz. Se você estudar muito, então passará. Daí já vem para nós, antes de concluir os conectivos, a ideia de suficiente e necessário. A gente até brinca em sala de aula com os nossos alunos, dizendo assim, vamos lá fulano, você namora a cicrana. Se você disser para ela, cicrana, o teu amor é suficiente para que eu seja feliz.
ela vai ficar feliz ou não? Aí às vezes a namorada desse rapaz ou o namorado dessa moça está em sala, né? Muito comum, o casal estudando. Aí eu digo, fulana, se ele disser, teu amor é suficiente para que eu seja feliz. Isso é uma coisa boa ou ruim? Aí ela, professor, é ótimo, né? É boa. Diga, não. Não, não. Por quê? Suficiente quer dizer o quebra-galho. Aquilo que é indispensável, a gente chama de necessário. E no raciocínio lógico, a gente vai usar muito esses termos. Suficiente e necessário. Suficiente ou necessário. Então, aquilo que é indispensável não é suficiente, e sim necessário. Ok, já a setinha dupla, né? Os dois sentidos, uma reta, digamos assim, representação de uma reta, setinha dos dois sentidos, quer dizer isso com aquilo nos dois sentidos. Eu não estou usando termos técnicos, observa bem. Eu não estou usando matematicamente os termos técnicos. Eu vou usar agora, né? Eu quero primeiro que você entenda. Uma setinha só é o se, então, ok? Chegando a uma conclusão com uma situação antecedente. Mas já as duas é o se, somente se, ok? Se, somente se você estudar, aprenderá. Então, o se, somente se é uma condição suficiente e necessária para que algo aconteça. Repetindo, uma setinha só é o se, então. Setinha dupla é se, somente se. Nesse quadrinho aqui, que parece o Excel, chamado Tabela Verdade, nós vamos ver um pouquinho disso, tá? Hoje está pequenininho, na próxima aula a gente faz a Tabela Verdade maior, grandona, como eu falei, com iluminação bem legal, né? Por isso que é importante você dar aquele velho like, você se inscrever, porque nós estamos notando que está aumentando as inscrições, aumentando os likes, isso significa que está tendo feedback, e aí a gente vai melhorando, melhorando, e só você passa a ter o nosso carinho cada vez mais para a sua aprovação ser realmente alcançada. Vamos falar um pouquinho de preposição, né? Proposição? Não, preposição. Mas não é aquela preposição lá da língua portuguesa, não, tá certo? Nós estamos aqui com uma ideia de uma frase. Uma frase que possa ser contestada. Exemplo, Luzia está distante. Isso pode ser contestado? Pode estar distante, pode estar perto. Mas se eu disser, são 12 horas e 3 minutos, você não vai contestar, você vai no máximo dizer o quê? Sim ou não, mas não necessariamente contestar. Eu vou dizer o quê? Contradiga aí que são 12 horas e 3 minutos. Ai não, são 12 e 4. Não, está errado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Então vamos prestar bem atenção. Só vamos trabalhar com frases que possam ser contraditas, modificadas. Agora, falando um pouquinho de tautologia, dilema e contradição. O que é tautologia? São situações que, independentemente dos argumentos, venham a ser verdades. Tá? Na tabela verdade, vamos trabalhar muito com VOF. Quando, ao final de uma análise de uma tabela verdade, tudo der V, aí teremos uma tautologia. Ok? O contrário, quando tudo der F, teremos uma contradição. E o que é a contradição? É muito até comum usarmos na área de investigação a fazer com que a pessoa, uma suposta testemunha, o suposto acusado ou acusada, entre ou não em contradição. Se a história é verdadeira, ela vai repetir N vezes, de frente para trás, de trás para frente, porque na mente dela tem aquela imagem. Mas se é uma história criada, acabará entrando em contradição. Um exemplo de contradição. Olha, eu adoro trabalhar em equipe. Eu amo trabalhar em equipe. Mas quer ver eu ficar com raiva? É alguém querer me ajudar no trabalho. Peraí, não entendi. Você adora trabalhar em equipe, não quer que ninguém lhe ajude no trabalho? Você está nos seus argumentos entrando em contradição. Tudo bem, falamos da tautologia, contradição e o que é o dilema? O dilema é uma escolha entre duas coisas para mim importantes, tá bom? Eu uso um exemplo até um pouco traumático e dramático, mas que talvez sirva bem. Imagina que você é pai ou mãe de
gêmeos, né? Tanto faz ser idênticos ou não, mas vamos usar o nosso exemplo idêntico. São dois gêmeos, dois garotinhos, por exemplo, idênticos. E você está mostrando aí uma paisagem linda sobre um abismo. E aí, por um descuido, cada um desses gêmeos vai um para um lado, digamos que duas crianças, e outro para o outro. E vão os dois cair no abismo, vão os dois morrer. Você está sozinho com esses seus filhos e você tem apenas a chance de salvar um para a mesma situação. Aí você diz, e agora, qual eu salvo? Isso lhe dará um dilema, tá? Um outro exemplo de dilema. Suponha que você conheceu fulano ou fulano e o teu sonho é casar com fulano ou com fulano e por aí vai. Vamos dizer que esse rapaz tem o sonho de ser da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E a ABIN diz assim, olha, dia tal vai ser a posse, você não pode faltar. Se faltar, vamos dizer que perde o cargo, e é o sonho desse rapaz ou dessa moça ser da ABIN. E a pessoa amada, por coincidência, havia, vamos dizer, um ano antes, marcado o casamento para aquele dia. Aí você chega para a pessoa amada e diz, olha, planejamos o casamento, lançamos convite, pagamos o buffet, tudo direitinho, mas eu não posso casar nesse dia. Porque nesse dia eu vou ter que estar lá em Brasília, tomando posse, por aí vai. Aí a pessoa diz, não, não faça isso, porque se você fizer, ou eu ou seu cargo. Aí você entrou no dilema. Eu costumo dizer que o dilema lhe dá uma garantia de arrependimento. Porque se você escolhe um, vai passar o resto da vida pensando no outro. Então, isso é um dilema, ok? Falemos agora um pouco dessa tabela verdade. Observe bem aqui. Tabela verdade, eu tenho aqui umas letras. A, B, eu tenho NA, NB, A e B, A ou B, se A então B, se somente se A e B. Essa tabela verdade, vocês estão vendo, repito, parece aqueles gráficos do Excel. A tabela verdade, ela tem uma quantidade X de linhas. Esta quantidade X de linhas você vai adquirir com a fórmula 2 elevado a N, onde N é a quantidade de proposições que existem. Então, são duas frases, né? Martinha é bonita e estudiosa. Observa bem, são duas frases. Eu posso dizer que Martinha é bonita, posso dizer que Martinha é estudiosa, como posso dizer que ela é bonita e estudiosa, que ela é bonita, mas não é estudiosa, que ela é estudiosa, mas não é bonita. Tem várias formas de explicar isso. Então, quando você tiver duas frases, então será 2, no nosso exemplo, hein? Elevado a 2, o que vai dar 4. 4 o quê? 4 linhas. E se for, Martinha é bonita, estudiosa e rica, então são 3. Então será 2 a 3. Eu estou falando esse nome Martinha, mas por tudo que é sagrado, é somente um exemplo. Ninguém vai dizer que é o nome de fulano ou cicrano, que é a tabela verdade. Tem nada a ver, é só um exemplo, tá bom? Então nessa tabela verdade, eu tenho A. O A pode ser uma situação verdadeira. Martinha é bonita. Beleza. O B, ela é estudiosa. Então ela pode ser bonita e estudiosa. VV. Mas ela também pode ser bonita e não estudiosa. Não bonita e estudiosa. E aí lascou. Nem bonita, nem estudiosa. Imagina aí. Martinho ou Joãozinho nem é bonito, nem é estudioso. Aí se arrebentou na vida, pode ter certeza. A não ser que ganhe na Mega Sena. Aí vamos lá. Eu tenho NA. O que é NA? N é negação. Essa cobrinha aí, o tracinho. Negação. Negue A. Você vai pegar a coluna A e negar. Onde era verdade, coloca mentira. Mas no caso é mentira, é falso. Onde era V, é F. Onde era F, é V. E por aí vai. Já no segundo ponto, quando eu tiver A e B, presta atenção. Quando eu falar A e B, eu quero as duas situações. Então, quando é que vai ser A e B? Quando o A for verdadeiro e o B for verdadeiro. Se um dos dois for falso, é falso. Se os dois forem falso, é falso. Porque se eu digo, eu quero A e B, os dois terão que ser verdadeiros. Ou seja, o que eu quero é verdadeiro e o que eu não quero é falso. Tá bom?
Já na condição de A ou B, olha que interessante, esse OU não é o OU, é OU. O OU é o Vzinho com traço embaixo. Esse OU, ele não é exclusivo de retirar, ele pode ser inclusivo. A ou B. Se eu tiver V e V, dois Vs, vai dar V. Por quê? Porque lembra, como ele é inclusivo, eu posso ter os dois. Se eu tiver um V e um F, vai dar V. Tentando desconectou da internet, Cefra. Vem aqui bem depressa. Não, se botar gravar vídeo, ele vai gravar fora da internet, não é ao vivo. Pode cancelar. Ok? Retornamos? Beleza, a internet do Brasil está uma sensação, tá? Então nós temos aí, novamente, vou repetir, tá? Me perdoe aí se saiu do ar um momento, mas é porque por mais que a gente pague uma internet cara, o serviço no Brasil dispensa comentários, né? Então vamos lá. Quando eu disser A ou B, V, vai dar V. Se tiver só um V e o outro é F, vai dar V. Ok? E se eu tiver dois F, aí dá F. Porque quando eu digo A ou B, eu quero pelo menos um. Mas se eu dissesse ou A ou B, que seria o V com tracinho embaixo, VV daria F, porque eu só quero um. VF dá V. Por quê? Porque eu só tenho um V. FV dá V, porque eu só tenho um V. FF dá F de novo, porque quando eu digo ou A ou B, aí eu quero um e somente um. Mas se eu disser A ou B, eu quero um, mas podem ser dois. Como é que essa história eu não entendi? Um, dois, estou ficando aqui doido, acho que eu vou desligar. Desliga não, porque o RL é assim mesmo. É no começo, tá? Repito, na próxima aula a gente vai colocar a tabela verdade, já está bem melhor iluminado, você vai ver direitinho, mas é importante que você preste atenção hoje para não perder o fio da meada, tá? Agora, quando eu disser A, no caso, é A tracinho, que é uma setinha, com B, que é o se, então. Se A, então B. Preste atenção que eu vou dar um macetezinho que normalmente não tem em apostila. E se tiver, me perdoe. Vamos lá. A chegando em B. Se for V e V, a pergunta é, verdade, dá em verdade? Dá. Se for V para V, é V. F, V. O primeiro é F, o segundo é V. Digamos, o A é F, é falso, e o B é verdadeiro. Uma mentira pode dar verdade? Pode. Fale a mentira várias vezes que ela acaba sendo a verdade. Então, se começar em F e terminar em V, o resultado é verdadeiro. Se começar em V e terminar em V, o resultado é verdadeiro. Agora, se começar em V e terminar em F, uma verdade vai dar uma mentira? Não. Então, lembra até de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, nunca vai mentir. Então, se for V, não pode dar F. Mas se for F, pode dar V. Tá ok? Aí o resultado disso é verdadeiro. Agora, F e F. O A é falso e o B é falso. F e F. Vai dar F ou vai dar V? Ora, falso vai dar em falso. Falso pode dar em verdadeiro, mas verdadeiro não pode dar falso. E o falso vai dar falso. E isso é verdadeiro. Então, nessa situação, quando é que é F? Quando é que é falso? Quando começa em V e termina em F. Já A, se A, né? Se somente se B, A, se somente se B. As duas setinhas, os dois terão que serem iguais. VV vai dar V. FV vai dar F. VF vai dar F. FF vai dar V. É simples. As duas setinhas você vai dizer o quê? Os dois lados têm que ser iguais. Isso aqui é V, aqui é V, isso aqui é F, aqui é F. Mas se for F, outro V, um V, outro F, dá falso. Beleza? Vamos lá. Tá corrido? Tá corrido. Tá bem simples, mas tudo bem. Vai dar para vocês entenderem com toda facilidade.
Um crime foi cometido, que é isso que eu estou lendo aqui, o crime, passou de raciocínio lógico para criminologia? Não, não é isso. Estou mostrando aqui um exemplo, onde a gente vai usar o F ou V. Naquele formato da tabela verdade? Não. Esse formato a gente ensina em sala de aula, vai ensinar aqui? Sim. Mas por enquanto não. Eu quero que você aprenda a resolver de uma maneira mais simples, de uma maneira mais, digamos, objetiva, sem muitos medos. Vamos lá. Um crime foi cometido por uma pessoa de um grupo de 5 colegas. Ok? Esses colegas que eram suspeitos foram perguntados sobre quem era o culpado. E eles saíram respondendo. Aqui, a questão original tem um grupo de 5 colegas, mas aqui eu resolvi colocar só 4. Por qual motivo? Para a gente ganhar tempo. Eu quero que a questão seja bem fácil. Por isso não vai estranhar. Lá em cima tem 5, porque lá em cima tem 5, porque é o original da questão. Mas eu resolvi colocar só 4. Vamos lá. Armando, Edu, Celso e Tasso. Armando, Edu, Celso e Tasso. Ei, Armando, foi você que cometeu o crime? Ou foi que ele disse? Sou inocente. Edu, e aí, foi tu, cara? Não, foi o Tasso é o culpado. Ei, Celso, oi, e aí, cara, quem foi que cometeu o crime? Cara, foi o Edu é o culpado. Tasso, oi, o que é que tu tem a dizer? Cara, só tenho a dizer uma coisa, que o Celso mentiu. Olha a bagunça. Quem foi que cometeu o crime? Qual é a dica que a gente dá para vocês? Aqui está dizendo que somente um deles mentiu. Se só um mentiu, eu vou ter de 4 pessoas, eu sei que ali tem 5, mas eu deixei só 4. De 4, eu vou ter uma mentira e 3 verdades. Não pode aparecer 2 ou mais mentiras, porque só um mentiu. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui ao lado deles, olha, F, que seria a mentira, tá? Posso colocar até um M se quiser, mas eu vou deixar o F porque a gente trabalhou com F e V hoje. F, V, V e V. O que quer dizer? Quer dizer que o primeiro, que está com F, ele mentiu. Quem foi que disse que ele mentiu? Eu. Eu quem? Candidato. Eu, candidato, estou dizendo que ele mentiu. Por quê? Porque quando eu fizer a análise, se eu descobrir que só ele mentiu, acabou a questão. Mas se eu descobrir que outra pessoa mentiu, então está errado, então ele não mentiu. Aí é assim que se faz, de uma maneira bem prática. Vamos lá. Armando está mentindo. Por que ele está mentindo? Porque eu disse que ele está mentindo. Eu quem? Eu, candidato. Armando, sou inocente. Mentira, ele é culpado. Por que ele é culpado? Porque eu estou dizendo que ele é culpado porque eu disse que ele está o quê? Mentindo. E vai dar certo isso? Vai, quer ver? Edu, Tarso é o culpado. Agora lembre, o Edu, o Celso e o Tarso, segundo o meu modo de ver, estão falando a verdade, não estão? Eu coloquei verdade para eles. E só um pode estar mentindo. Como o Edu está falando a verdade e disse que o Tarso é o culpado, e o Armando disse que é inocente, estando mentindo, então o culpado é o Armando. Mas não pode ser o Armando e o Tarso. Então o Edu estaria o quê? Mentindo. Mas se o Edu estiver mentindo e o Armando também, nós temos 2 mentiras. E a questão deixa claro, só um deles mentiu. O que torna aquele nossa parte falso. Então, eu vou e recomeço. O primeiro falou a verdade, agora o segundo mentiu. Armando, sou inocente. Beleza, não foi o Armando. Por quê? Porque eu estou dizendo que ele está falando a verdade. Então não foi ele. Já o Edu, Tarso é o culpado. Só que o Edu está mentindo. Como ele está mentindo, eu já sei que o Tarso não é culpado. Como o Armando está falando a verdade e diz que é inocente, eu sei que nem foi o Tarso, nem foi o Armando. O Celso, Edu é o culpado. Pode ser? Pode. E detalhe, ele está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, Edu é o culpado. Até agora, Edu é o culpado. Tarso, Celso mentiu. Só que Celso tem um V. Se o Celso tem um V, o Celso falou a verdade. Faria com que o Tarso estivesse o quê? Mentindo. Então teria 2 mentindo, Edu e Tarso. A questão diz que só tem um mentindo. Então o que nós fizemos deu errado. Apago, coloco um V, e onde tinha um V, coloco um F. Na sequência.
Na sequência, de cima para baixo para cima. Armando, sou inocente, ele falou a verdade, beleza. Edu, Tarso é o culpado. Como Tarso é o culpado e Edu está falando a verdade, eu já sei quem é o culpado, é o Tarso. Celso, Edu é o culpado. Opa, mas Edu disse que era o Tarso. Só que o Celso está o quê? Mentindo. Como o Celso está mentindo, Edu não é o culpado. Continua sendo quem? O Tarso. E o Tarso? Celso mentiu. Olha para o Celso. Não é, filho? Então ele mentiu. Como ele mentiu, então deu certo. Como deu certo, Edu disse, Tarso é o culpado. Então quem é o culpado? Nós temos aqui, o item é Tarso. Tarso é o culpado. Ok? Bem, uma aulazinha inicial de raciocínio lógico, teve aí uma quedazinha aí, né? Mas é normal. Vamos colocar esta aula, hoje ainda, por volta de 5 da tarde, a gente começou agora meio-dia. Vamos colocar lá no YouTube, tá bom? Vamos colocar lá em introzinho RL, raciocínio lógico, YouTube. Vou fazer um teste para saber como é que está sendo a audiência em relação a isso. Vou pedir que todos que estão assistindo dêem uma olhadinha e deixem lá o seu like. Se não tiver inscrito, se inscreva. Por quê? Porque a gente está começando a investir. Então vamos investir agora em iluminação, logo após na parte de som. Vamos deixar uma coisa o máximo profissional possível para poder ministrar aulas com cada vez mais qualidades, né? Em breve, com a graça de Deus, vamos colocar uma lousa digital. Então, tudo isso Deus vai abençoando e a gente vai colocando. Mas é preciso a gente saber que está havendo uma aceitação de vocês, tá bom? Hoje foi um pouco bagunçado. Primeiro porque, de novo, a nossa bendita internet brasileira caindo de vez em quando. Tudo bem. Segundo, a iluminação ainda está meio assim, ok? O que deixa a gente até um pouco tenso, porque nós queremos o máximo de qualidade para vocês. De qualquer forma, é uma introduçãozinha. A partir da próxima aula, muitos exercícios, mais explicações da tabela verdade, mais explicações sobre conectivos, questões das bancas CESP, Carlos Chagas, perdão, eu sempre confundo um pouquinho, né? Vamos ter questões da Carlos Chagas, vamos ter da ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, vamos ter vários tipos de questões de várias bancas, bancas locais, bancas nacionais, com as questões mais delicadas possíveis. Vamos também, para quem não sabe, dentro do raciocínio lógico, ministrar matemática, ministrar a parte de probabilidade, a parte de matemática aplicada ao raciocínio lógico, com números, né? A gente deixa até que uma brincadeirinha. Vamos dizer que eu coloco aí uma sequência. 2, 10, 12, 16, 17, 18. Quem é o próximo número, né? Muita gente diz, é 19, professor, beleza, tá errado. O próximo é 200. Vixe Maria, por que 200? Porque na nossa brincadeira todos estão começando com o D de dado. Então a gente vai ter várias questões desse tipo que são explorados nas nossas bancas para concurso público. Tanto como vem aí na Polícia Militar do Estado do Ceará, como também virá para Agente Penitenciário Federal e outros concursos. Inclusive INSS de vez em quando cobra aí também um pouco de raciocínio lógico. Por quê? O raciocínio lógico está dizendo, é a lógica do pensamento, é a lógica de você dizer assim, poxa, estou entendendo as coisas, estou vendo o que está acontecendo no mundo e ao meu redor. Ok? Fé e honra, muito obrigado. Beijo no coração, agradecendo a Deus. E no próximo domingo, meio-dia novamente, recomeçaremos. Muito obrigado e até mais.